Hoje, para finalizar a nossa série de conferências, nós vamos falar sobre 3 temas: milênio, o juízo final, presta atenção, milênio, o juízo final e a nova Jerusalém. Eita glória! A coisa vai ficar meio apertada, mas no final a gente vai sorrir, viu? No final a gente vai sorrir. Muito bem, nós vamos estar lendo a palavra do Senhor. Mas antes, irmãos, preste atenção. Eu já falei aqui sobre a escatologia de Daniel. Foi no primeiro período, na primeira palestra. E Daniel só trata de judeus e de gentios. Na palestra passada, eu falei sobre a escatologia de Paulo, ou a escatologia paulina, e falei sobre a oikonomia de Deus, aquela casa universal de Deus, o ciclo da história de Deus para com o homem. Mas hoje, eu não poderia deixar de falar e fechar essa conferência falando sobre a escatologia de João, o filho de Zebedeu, o amigo do senador Cláudio, aquele que reclinou ao peito de Jesus, amigo particular do mestre, que foi levado à ilha de Pátimo, um arquipélago rochoso do mar Egeu, no meio de muitos presos, tipo uma ilha das cobras, tipo uma papilão da vida. Lá João foi exilado. Hoje a gente vai falar sobre essas profecias. Vamos falar o que Deus deu para esse velho profeta, para anunciar o mundo. Vamos ver o que João está dizendo para a minha geração, para a nossa geração. Pastor Ricardo, com muita propriedade, com muita felicidade, ele falou sobre a geração dele, que é a minha, que é a sua. E eu creio que a nossa geração verá a aparição de Cristo ou do anticristo. Eu estava na cidade de Monteiro, a 770 metros acima do nível do mar na Bolívia. Estava ministrando naquela igreja. E aquela igreja tem um costume que no final, quando o casal tem uma criança recém-nascida, de 8 dias de nascido, o casal traz a criança para o pastor, o pastor então entrega aquela criança ao ancião da igreja, o presbítero da igreja, e é costume fazer a apresentação daquela criança, de crianças naquela igreja. Quando aquele presbítero, aquele ancião da igreja, levantou aquela criança e apresentou aquela criança a Deus, e orou pelos pais daquela criança, quando ele baixou para entregar a criança aos pais, Deus usou de uma criança de 8 dias de nascido, e olhou para aquele ancião e profetizou: servo, a vinda do Senhor se aproxima. Só ele ouviu. Ele chorava com seus 89 anos. Digo, porém, um mistério. Se o doutor Paulo disse que essas revelações são misteriosas, não é eu que vou questionar. Deus usa de quem Ele quer, da idade que Ele quer. Deus diz e ninguém o contradiz. Deus fala e ninguém o faz calar. Aquela criança foi usada para dizer que Jesus está vindo buscar a igreja. Na cidade de Corumbá, na cruzada de Luiz Palau, o maior evangelista da América Latina, que prega mais ou menos aos moldes de Jim Swaggart, nos bons tempos. Uma anciã da igreja dele, com 76 anos, hoje está com 79, balançando numa rede, descansando na casa dela. Um homem, um varão, um anjo vestido de branco, aproximou daquela anciã e anunciou uma palavra profética: serva do Deus Altíssimo, tu não provarás a morte física, mas serás arrebatada.
Hoje ela tem 79 anos. Ela não pode morrer. Ela não pode ser colocada dentro de um caixão, senão a profecia cai no vazio. Ela com 79 anos, cronologicamente, ela não vai viver muito mais tempo. Mas ela não pode morrer por causa da promessa. Isso quer dizer que ela será arrebatada juntamente comigo e com você. E muitos brincam, a vinda do Senhor tarda. Tarda o quê? Nós estamos no finalzinho da dispensação da graça. Aqui para nós. Vocês já viram o que o diabo tem feito nesses últimos 4 anos nas telas de cinema do mundo inteiro? Apartamento 1408, Constantine, Madrugada dos Mortos, Jogos Mortais, RPG. E o pior que esse lixo, muitas vezes nós vamos ver. Jogos Mortais, a coqueluche dos jovens, e muitas vezes nós, evangélicos, pegamos essas filas de cinema para ver. O satanismo aos nossos olhos. Eu conversei com um satanista na Califórnia, no hotel da Califórnia, quando eu estava falando de Jesus para ele, ele disse: fora Jesus, e salve o diabo. Nós encostamos ele para pregar, ele disse: olha, pastor, vou te dar uma notícia aqui que você não sabe. O nosso mestre não faz mais barulho nas esquinas com atabaques, com charuto, com garrafa de cachaça, e com frango, e galinha preta, e gato preto. O nosso mestre está moderno. Sabe como é que o nosso mestre, o diabo, está conseguindo derrubar vocês e os seus filhos? Onde? Eu perguntei para ele. Ele falou: dentro das suas casas, num aparelho chamado TV ou televisão. Por quê? Por causa dos Nintendos, dos games. O diabo está derrotando nossos filhos, é dentro da nossa sala. Dentro da nossa sala. Inversões de valores, eu nunca vi igual. O puritanismo sendo renegado. A prostituição hoje é luxo. É luxo. Basta ver. A rainha dos baixinhos deles faz uma produção independente com um garanhão judeu chamado Zafi. E naquele ano, mais de 100 mil garotas se prostituíram porque quiseram ter um filho fora do casamento. E nós pegamos esse lixo chamado Xuxa, de 2 preposições do candomblé, Xuxa, de Oxu e Oxalá. A mãe menininha do Cantuá fez a cabeça dela no centro espírita, no farol da Bahia, e disse: você será rica, porque o seu nome será Xuxa. E nós pegamos esse lixo e colocamos a lua de cristal dentro do nosso lar. A vinda de Jesus está próxima. Mais próxima do que você possa imaginar. É fácil sair dessa igreja, feriado amanhã, ir para o clube, ir para a praia. Isso é bom? Isso não é do diabo, não. Pegar nosso carrão, jantar e namorar, é maravilhoso. Isso não é pecado. Mas é fácil esquecer dessa palavra profética. Jesus está vindo buscar uma igreja. Cuidado. Muito cuidado. Vamos ler a palavra do Senhor. Apocalipse capítulo 1.
versículo 19. Vamos estar lendo a santa, perfeita palavra de Deus para nós. Irmãos, eu gosto muito do livro do Apocalipse. Eu não falei sobre o livro do Apocalipse ainda. Eu não falei sobre o livro do Apocalipse. Escute bem. O que é o livro do Apocalipse? Apocalipse quer dizer o quê? Apocalipse é uma palavra que em latim quer dizer revelare. No grego, apocalipto, ou seja, revelação do encoberto. Daniel escreveu para judeus e gentios. João, na ilha de Patmos, escreveu para judeus, gentios e a igreja. Ele acrescentou a igreja. Vocês querem ver como é que divide o livro do Apocalipse? O livro do Apocalipse divide dessa maneira. Olha para mim. Capítulo 1, versículo 19. Escreve as coisas que tens visto. Passado. E as coisas que são. Presente. E as que depois dessas hão de acontecer. Futuro. Atenção. O livro do Apocalipse, o capítulo 1, versículo 19, que eu acabei de ler, divide o livro do Apocalipse em passado, presente e futuro. Escreve as coisas que tem visto. Olha para mim. Qual é o passado do livro do Apocalipse? É todo o capítulo 1. Todo o capítulo 1 refere-se ao passado. O que fala o capítulo 1? Fala da aparição de Jesus a João na ilha de Patmos. Irmãos, Domiciano, no ano 96, queria dar uma lição em João, porque João incomodava o império. João incomodava as pessoas pregando. E João foi um dos poucos discípulos, apóstolos, que não teve morte trágica. Como ele era amigo do Procônsul Cláudio, resolveram falar assim, vamos exilar João. Se a gente tirar João e levar para a ilha de Patmos, lá no Mar Egeu, lá na Ásia, a gente cala a boca de João. Muito bem, levaram João para Patmos. Tudo que você imaginar sobre prisão de segurança máxima era Patmos, porque ninguém saía de lá. Lembra de Papilon? Da Ilha Grande, a Ilha das Cobras. É pouca coisa, pastores, em relação a Patmos. Muito bem. Quando Domiciano achou que ia calar João, Deus inverteu a situação. Apareceu a João. E o capítulo 1 fala sobre essa aparição. Fala sobre o passado. Todo o capítulo 1. Se você ler com cuidado, em casa, com carinho o capítulo 1, você vai ver que coisa mais gostosa, mais deliciosa, é saber que o vocábulo de João era tão pobre, que ele teve que usar símbolos para definir como Jesus apareceu a ele. O tempo está próximo. Bem-aventurado aquele que lê, bem-aventurado aquele que ouve, e bem-aventurado aquele que guarda, ler, ouvir e guardar as palavras dessa profecia. Versículo 4. João, as 7 igrejas que estão na Ásia, graça, paz, da parte daquele que é. Aí arrebenta com os russelitas, arrebenta com os testemunhos de Jeová e com os unicistas, que negam a doutrina da Trindade. Destrói, aniquila, joga no lixo a doutrina unicista e a doutrina dos russelistas. A doutrina dos testemunhas de Jeová, entre aspas, porque testemunha de Jeová no Novo Testamento é Jesus. No Velho, é as 12 tribos de Israel. Diz assim, João, as 7 igrejas que estão na Ásia, graça a vós e paz da parte daquele que é Deus, o que era Jesus, e o que há de vir, o Espírito Santo, e dos 7 espíritos que estão diante do seu trono. 7 espíritos, irmãos. Fala em Isaías capítulo 11, da plenitude da operação de ministério de Deus. São 7 espíritos do Apocalipse. E nos fez reinos, sacerdotes para Deus, seu Pai. A Ele seja a glória, o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Eis que vem com as nuvens, e todo olho verá, até mesmo aqueles que transpassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão, e sobre eles, aí vem, sim,
e amém. Por que que o livro do Apocalipse encerra esse versículo dizendo sim e amém? Não é a mesma coisa? Não é a mesma coisa? Sim e amém. Porque sim é de origem grega e amém é de origem hebraica. O livro deu tanta ênfase à revelação de Cristo, que ele queria o sim e queria o amém. Ele queria que os gregos entendessem e que os hebreus também entendessem. Olha que coisa fantástica. Eu sou o alfa e o ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, o que era, o que adivinha, o Todo-Poderoso. Aí vem a revelação. Então todo o capítulo 1 fala sobre o passado. Agora o que é o presente no livro do Apocalipse? Aí fala assim, João, escreve as coisas que são. O que é presente no livro do Apocalipse? Olha para mim. O que é presente? Presente é todo o capítulo 2 e todo o capítulo 3. Bom, que presente é esse? Esse presente é das 7 igrejas da Ásia. A igreja em Éfeso, a igreja em Esmirna, a igreja em Pérgamo, a igreja em Tiatira, a igreja em Sardes, a igreja em Filadélfia e a igreja de Laodiceia. Pergunta aos senhores conferencistas, em qual dessas igrejas nós situamos? Nós estamos Filadélfia ou Laodiceia? Nós fazemos parte da igreja de Filadélfia, a igreja fiel. E a igreja de Laodiceia, a igreja do anticristo, a igreja apóstata, que renega a fé. E tudo isso teve um período. E nós estamos exatamente falando do presente. Todo capítulo 2 e 3. Muito bem. Agora, João, escreve as coisas que hão de acontecer. Futuro. Onde está o futuro? Do capítulo 4 ao capítulo 22. É o futuro. Do capítulo 4 ao capítulo 22. E atenção. No capítulo 4, você encontra a igreja subindo. A igreja só volta no capítulo 19. Isso quer dizer que a igreja não passará pela grande tribulação. E muitos teólogos, até pastores, meus colegas, temem dizer que a igreja passará pela grande tribulação. Porque tem os pré-tribulacionistas, que é o meu caso, tem os mid-tribulacionistas e tem os pós-tribulacionistas. A doutrina pré-tribulacionista é que mais me dá base bíblica, porque a mid, ela diz que a igreja passará aqui um pouquinho da grande tribulação. Não é verdade. Você nunca pode comparar a momentânea tribulação de Romanos com a grande tribulação do livro do Apocalipse. Lá é momentânea, passageira. Aqui a coisa pega. Aqui a coisa pega. A igreja não passará um segundo sequer pela grande tribulação. Por quê? Escuta, sabe o que está escrito na palavra do Senhor? O Senhor que nos livra da ira futura. Olha, eu creio que nessa plateia de pessoas seletas, maravilhosas e lindas, deve ter professores e professoras aqui. Olha o que o termo diz. Eu te guardarei da ira futura, e não na ira futura. Se a igreja tivesse de passar pela grande tribulação, Paulo ia escrever assim, o Senhor que nos livra na ira futura. Mas o texto é muito correto. O Senhor nos livra da é o que? Tirado para fora. Chamado para dentro. Então que desculpe aqueles que pregam que a igreja vai passar pela grande tribulação. Pode ser ele, eu não quero passar, você quer? Eu nunca quero passar a grande tribulação, pelo amor de Deus. Então, irmãos, do capítulo 4 ao capítulo 22, fala do futuro. E esse futuro é maravilhoso. Esse futuro é lindo. Porque depois das 7 igrejas da Ásia, nós temos o quê? Nós temos a chegada da igreja no ato do Senhor, no capítulo 4. Se você ler todo o capítulo 4 do Apocalipse, você vai encantar. Você vai ficar maravilhado. Como é que você vai chegar? Como é que vai ser o comitê de recepção? Quem é que vai te recepcionar? Você é arrebatado. Ou ressuscitado, se morrer. Como é que vai? Como é que vai ser isso? Comitê de recepção. Céu, lá, tudo bem. Como é que vai ser isso? Leia todo o capítulo 4, que você vai ficar maravilhado de ver. Depois dessas coisas, olhei, e eis que estava uma porta aberta no céu. Céu, eu vou falar sobre isso. 3 céus. Céus inferiores, céu inferior, céu intermediário e céu superior. Que céu é esse? Esse é o céu superior. Calma, a gente chega lá. Imediatamente fui arrebatado em espírito.
Olha que coisa linda. Eu fui arrebatar, eis que um trono estava posto no céu, e um assentado sobre o trono. Então, o céu não é desorganizado, queridos. O céu é organizado. O céu tem salas. E a sala principal é a do trono. E lá senta Deus. Acima dele, 2 serafins. Cada um tem 6 asas. Com 2 voam. Com 2 cobre o rosto, porque não pode ver o Shekinah. E com 2 cobre os pés, é sinal de humildade. E eles cantam 24 horas dia. Um virado para o outro. Um pouco acima do trono. E Deus sentado. Um outro virado para o outro, do outro lado. E eles cantam Kadosh, Kadosh, Baruch, Adonai. Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. E olha que coisa linda. Ele viu um trono. Um serafim canta. Só sabe cantar aquilo, porque eles são limitados. Se eles pararem, eles morrem. Serafim no hebraico quer dizer serapte. Um ser abrasador. É fogo puro. Ele gira. É fogo puro. Tanto que você não pode ver um serafim e ficar vivo. O caso de Isaías foi uma exceção, vou explicar por quê. Virado para o outro. Aquelas 2, olha que coisa linda. Olha para mim, irmãos. Olha bem para mim aqui. Olha para mim, o que é o céu? Santo, Santo, Santo. Um virado para o outro. Quem mexe com som aqui sabe, quem é profissional de som sabe, que quando 2 sons se encontram, há uma coisa que chama-se reverberação. Só que nunca há reverberação na horizontal. Sempre há na vertical. Então, quando aquelas 2 palavras, ou aqueles 2 cânticos se encontram, Rogério, você que mexe com som, aqueles 2 cânticos se encontram exatamente em cima da sala do trono. Então, há reverberação. E quando há reverberação, é assim, ó, Santo, 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 vai encontrando. Quando encontra, há reverberação na vertical. Sabe o que acontece? Diz o profeta Ezequiel que debaixo do trono há uma carruagem, ela balança. E aquilo vem até o templo, onde estava Isaías. E diz a palavra do Senhor que a voz do que clamava, os umbrais das portas se moveram e saiu fumaça. Porque todo o grande templo, toda a grande edificação, tem que ter uma dilatação. Quem é engenheiro aqui sabe, quem é arquiteto sabe. Toda a grande edificação tem que ter uma dilatação. O Mineirão não cai por quê? Por que o Morumbi não cai? Por que o Maracanã não cai? Porque tem a dilatação. Por que o Templo da Lagoinha não cai? Porque tem uma dilatação. Por que a Getsema não cai? Porque tem uma dilatação. Por que a Assembleia de Deus da Rua São Paulo cai? Porque tem uma dilatação. E quando há esse cântico do céu, Santo, 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 a voz do que clama ainda no templo, e entra pelos umbrais da porta que se movem, na dilatação, a fumaça entra. E quando a fumaça entra, entra a glória de Deus, entra o Shekinah de Deus. É por isso que você tem que mandar a glória para cima, senão não manda a glória para baixo. O que é dilatação? É ser flexível. Tem crente que não é flexível. Tem crente que entra aqui, do jeito que ele entra, ele sai. Eu não entendo nada de anatomia, não entendo nada de medicina. Nada. Mas eu tenho um amigo médico, que eu perguntei assim, doutor, depois que o elemento morre, o corpo falece, o corpo morre, que a morte cerebral comprovada, o que acontece? Qual o primeiro órgão que endurece? Ele falou assim, pastor, é o maxilar inferior. E a língua? É o maxilar inferior. E a língua? E é verdade. Quantas vocês já foram em velório no interior, que o defunto tem que colocar uma faixa nele? Porque não vem para as medicinas mais modernas, onde quebra o queixo. Assim tem crente na igreja. Vai para o céu, vai. Mas ele fica 1h30 aqui dentro desse templo.
Só falta passar na medicina legal e entregar o atestado de óbito, está morto. Não dá um glória a Deus. Você prepara uma mensagem 5, 6 horas, chega aqui, ele está doido para ir embora, para ver a novela das 9, das 10. Está morto, falta só entregar o atestado de óbito. Céu é glória. Céu é santidade. E nós temos que ensaiar aqui para subir para lá. Isso aí, já ouvi glória. Já começou a melhorar. Então diga, glória a Deus. Aleluia. Santo. 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 É o Senhor dos exércitos. E toda a terra está cheia da sua glória. Muito bem. Todo o livro do Apocalipse é fantástico. Tem a mulher e o dragão. Tem a besta que subiu do mar, que é a besta que subiu no mar é fantástica, né? A besta que subiu no mar no capítulo 13 é o anticristo, e ele não será judeu. Quem será judeu é a besta que sobe da terra, do capítulo 13, versículo 11. Por quê? A besta, o anticristo vai ter que ter um judeu do lado dele, senão não vai conseguir fazer nada. Todo o capítulo do Apocalipse é fantástico. Agora, onde nós vamos começar? Eu só dei uma introdução. Vamos falar agora sobre o milênio. O que é o milênio? Atenção, gente. É a idade áurea da terra. Quando vai acontecer o milênio? Vocês lembram que eu falei para vocês que no ato da revelação, o Senhor vem montado em um cavalo branco, com sua veste salpicada de sangue, uma espada desembainhada para pelejar a peleja com justiça? Lembra quando eu falei que ele para a comitiva angelical e olha para o sol e determina o anjo que está no sol para profetizar, e o anjo profetiza: juntai todas as aves para a ceia do grande rei? Sim, porque ele vem para socorrer Israel. Ele vem porque ele ouviu o grito desesperado de Israel. No final da grande tribulação, onde as forças de Gog e Magog. O que é Gog? Gog é um líder. O que é Magog? É as nações da Ásia Central, incorporada pela Rússia. E esses inimigos de Israel, no final da grande tribulação, vai tentar acabar com Israel no finalzinho. Então Israel vai se sentir acuado pelos países árabes, pelo bloco da Rússia, da China, da Albânia. Vai aproximar, eles vão clamar por socorro. O Senhor vai ouvir, depois das bodas do cordeiro ele vem, aquilo que eu falei para vocês. Então ele vai destruir, ele vai pegar o anticristo e o falso profeta, vai inaugurar o inferno. A Bíblia diz que ele vai jogar esses dois personagens no inferno. Os outros, todos, milhares de pessoas, no Vale do Megido, que fica perto da cidade de Jericó, perto do Mar Morto. Vai ser a batalha do Armagedon ali. Sabe o que vai acontecer? Todos serão mortos ao fio da espada. Ou seja, aqueles que se intentaram contra Israel. Muito bem. Depois disso, haverá o julgamento das nações. Todas as nações serão julgadas. A ONU vai ser julgada severamente, porque em 1947, ela dividiu Israel por dois. Deu 52% para os israelitas e 48% para os árabes. Ela vai sofrer consequência. Porque no julgamento das nações, Deus vai cobrar de todos que dividem a terra de Israel. A terra de Israel. Tudo bem. Depois do julgamento das nações, atenção. Satanás vai para o corredor da morte. Olha para mim. Satanás será amarrado, atenção. Quem foi para o inferno foi o anticristo e o falso profeta. Satanás não. Satanás será amarrado e lançado no abismo, acorrentado e amarrado. Ele vai ficar no corredor da morte durante 1000 anos. Por quê? Porque entra o período de paz. Irmãos, você encontra a paz em dois lugares: no coração do homem e nos dicionários. Mas falta muito ainda para você conhecer a verdadeira paz. E a verdadeira paz você vai encontrar só no milênio. Durante o milênio, Jesus dirá às nações:
não se fará mal nem dano algum em todo o monte da minha santidade, porque a terra se encherá do conhecimento do Senhor, como as águas que cobrem o mar. Isaías 11, versículo 9. Então o que é o milênio? Atenção, irmãos. O milênio é a igreja que há 7 anos antes foi arrebatada, ressuscitada, vem com o corpo de glória. Atenção. No milênio haverá crentes e descrentes. Nem todos aqueles que guiaram na guerra do Armagedon, nem todos aqueles que aceitaram o sinal da besta, a marca da besta e o nome da besta, serão mortos ao fio da espada de Miguel e de Jesus e dos anjos guerreiros. Sim, milênio vai ter gente, normal. Atenção. Só que a normalidade é diferenciada. Porque com Satanás preso, não haverá adultério, roubo, morte, por crime, por tiro, por facada, por envenenamento. Não. Não. Vai voltar a longevidade no milênio, as pessoas vão viver muitos anos. Vocês querem ver uma coisa interessante? Olha aqui, ó. Olha que coisa interessante. O milênio será a última prova e não um descanso do homem. O milênio não é céu. A igreja vai estar ao lado de Jesus com o corpo de glória. Onde? Em Jerusalém. Porque em Jerusalém vai ser o templo central de Jesus. Ele vai reinar. Irmãos, não é difícil de entender isso não. Jesus não andou aqui 40 dias depois da ressurreição. E só 10 dias depois, ou 40 dias depois, 40 dias ele andou com o corpo glorificado. Ele foi visto, não foi? Ele andou, ele até comeu peixe, mel e pão com o corpo de glória. Ele estava com o corpo glorificado, já tinha sido ressuscitado. Um corpo que poderia atravessar uma parede, corpo de glória, resplandecente de poder, mas não era um fantasma. Tanto que Pedro viu ele e reconheceu ele. Só que ele ficou mais bonito, né? Porque quando ele saiu da cruz para o túmulo, ele saiu envolto em 25 quilos de mirra e aloés. Porque Jesus foi barbaramente machucado. Ninguém sofreu mais dores do que ele. Eu já preguei sobre isso aqui. Ele inchou. Ele segurou. Nenhuma maravilha nenhuma beleza se via em Jesus. Ele inchou, coitado. Arrebentado com ele. Isso aqui nele estava todo inchado. Só que quando o ato da ressurreição, interessante, né? Que quando Jesus estava em silêncio, Deus estava trabalhando. Trabalhou, ressuscitou, tira de lá. Mas tem uma coisa, só não tirou as marcas do cravo. Porque queria mostrar para Tomé. Olha que coisa linda. Jesus andou com aquele corpo, só com a mesma voz. Tanto que Maria, quando estava ali, agoniada, acabrunhada, triste, porque ninguém dava notícia de Jesus e a pedra removida, sabe o que aconteceu? Todos foram para a cidade anunciar que a pedra estava removida. Mas Maria Madalena, grande Maria Madalena, e que o código de vício vai para o inferno, quando coloca a credibilidade moral de Jesus com ela, esse Leonardo da Vinci, irmão, vai ser cavalo de Satanás no inferno. Mexeu com onde não devia. Mexer com a santidade de Jesus, rapaz. Querendo dizer que Maria Madalena teve um caso com Jesus. Ela amava Jesus porque era uma mulher endemoniada, fraca, desacreditada da sociedade, e Jesus curou dela vários demônios. Ela amava Jesus como eu amo, como você ama. Olha, ela estava quieta, de repente ela viu um jardineiro, para ela, um jardineiro cuidando das plantas. É que ela veio por trás. Olha bem. E ela disse: Senhor, quem tirou Jesus de lá? Foi o Senhor que tirou? Ela achou que era o jardineiro. Ele vai virando para ela devagarinho, 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 olho a olho, tete a tete. Aqui, ó. Ela não reconheceu Jesus. Porque Jesus estava agora bonitão, ressuscitado. Sabe o que aconteceu? Jesus olhou para ela e falou assim: Maria. Foi o suficiente.
para tentar abraçar Jesus, ele falou assim: não me toques. Não me toques. Porque eu ainda não subi para o meu Pai. Não fui assunto no céu. Mas vai na cidade dizer para os seus irmãos que eu estou vivo. Só depois que ele falou, vamos ter a mesma voz. Só que nosso nome não será esse. Nosso nome será trocado. E diz o Apocalipse que nosso nome está debaixo de uma pedrinha branca. Promessas maravilhosas. Você que não gosta do seu nome, consola. Milênio, irmãos. Isso é uma coisa maravilhosa. Que desculpa os amilenistas, que dizem que o milênio não é para a igreja. O milênio é para a igreja. Lucas 19:7 diz assim, que nós vamos estar lá no milênio com Jesus para julgar as 10 cidades mais poderosas da terra, que é o mercado comum europeu. Fala cidade, mas fala países. Mercado comum europeu. Nós vamos ter autoridade sobre as cidades. Apocalipse 2, 26, 28. Vamos ter autoridade sobre as nações. Daniel capítulo 7, 18 a 27. Fala lá que o reino e o domínio e a grandeza dos reinos debaixo de todo o céu serão dados ao povo dos santos do Altíssimo. Ou seja, eu vou estar lá com o corpo de glória e você também. Agora atenção, só que no milênio não vai ter só pessoas glorificadas não. Haverá até relação sexual no milênio. Mais um casamento. Porque o diabo está preso. Como é que vai ter adultério? Como é que vai ter mãe solteira? Como é que vai ter pai que não reconhece filho? Sabe por quê? Porque a relação sexual será no casamento. Porque o milênio é tudo sem Satanás. Tira Satanás disso aqui, irmão, você vai ver. Tira. Reino de paz, irmão. Muita paz. Olha que coisa linda que vai ser o milênio. Aqui, ó. O governo será segundo a lei de Moisés. O governo será teocrático. Será um reino de paz. Não haverá. Olha que glória. Quero ver agora. Quem vai me cobrar imposto no milênio? Porque no milênio não vai ter IPVA. Não vai ter IPTU. O que mais? Vai. O que mais? Hein? ITBI. ISS. O que mais? Hein? CPMF, isso, irmã, que está em moda agora, né? CPMF, não vai ter não, sabe por quê? Porque se você ler com cuidado a palavra do Senhor, lá em Isaías 60:17, diz que não vai ter nem cobrança de imposto. Olha que coisa maravilhosa, que vem em mim o milênio correndo. 60:17 de Isaías, não é isso? Muito bem, não haverá violência na terra. Olha que coisa maravilhosa. Olha, não vai ter leis injustas, lei contra os estrangeiros, lei contra a fé do Deus verdadeiro. Olha que coisa linda. E atenção, durante 7 meses, Israel enterrará os ossos das pessoas que morreram durante a grande tribulação, Ezequiel 39. Sabe por quê, irmãos? Porque as aves dos céus foram convocadas para comer carne. Então vai sobrar muito esqueleto. No milênio, Israel vai enterrar por 7 anos os ossos daqueles que perderam a batalha na guerra do Armagedon. Olha que coisa fantástica o milênio. Não haverá serviço militar, não haverá aeronáutica, não haverá FBI, não haverá CIA, não haverá Somoza, não haverá o BOP, não haverá tropa de elite. Para quê? Hein? Quê? Não vai ter infração, não vai ter violência, não vai ter. Sabe por quê? Porque durante 7 anos, as armas serão queimadas. Em troca das armas, leva-se uma pá, um arado, uma máquina agrícola. Os armamentos serão trocados por pá e enxada, na versão escatológica. Na versão mais moderna, máquina de colher feijão, máquina de colher arroz. Vocês estão entendendo? Olha que coisa maravilhosa. E tem mais. Aqui, ó. Vocês querem um negócio legal? E acho que todo mundo aqui vai ficar satisfeito. Olha para mim. Você sabe o que vai acontecer no milênio? Vocês não vão acreditar. Mas vão, porque eu vou ler a palavra. Que nós, com o corpo de glória,
Nós vamos nos alimentar no milênio, irmãos. Quem é chegado numa picanha aí, num churrasquinho, aí você vai falar assim, ó pregador, você está dando heresia aí. Como é que um corpo de glória pode se alimentar? Espera aí. Jesus não estava com um corpo de glória, ressuscitado, e não comeu? Comeu ou não comeu? Jesus comeu ou não comeu com o corpo de glória? É lógico que comeu, e tem mais. Aqui, olha, anjo precisa comer? Não. Porque anjo é o quê? São seres angelicais. Mas eu provo na Bíblia que quando precisou eles comeram. Em Gênesis capítulo 18, 1 a 8, atenção. Abraão recebeu a visita de 3 anjos. Gênesis 18, 1 a 8. Abraão recebeu a visita de 3 anjos. Eles vieram ficar debaixo de uma árvore. Olha para mim, debaixo de uma árvore. Aí Abraão, muito feliz com a presença dos anjos, mandou Sara preparar 2 medidas de farinha para fazer bolo. E mandou o capataz da fazenda, matar uma novilha para fazer um churrasco. Ainda preparou leite e coalhada. Sabe o que a Bíblia diz? Que todos comeram e adormeceram debaixo de uma árvore. Fizeram o tradicional quilo. Vamos do milênio, atenção, para o corredor da morte? Vamos embora? O milênio é um período probatório. Haverá salvação na grande tribulação? Sim. Porque na grande tribulação haverá 144 mil evangelistas e 2 testemunhas que são 2 missionários. Qual é o evangelho que será pregado na grande tribulação? O evangelho do reino de Deus. Diferente do que pregamos hoje. Atenção. Atenção. Também haverá salvação no milênio. Porque é um período de prova. Como é que Jesus vai fazer com aqueles que nasceram no milênio? A Bíblia diz que um jovem morrerá de 100 anos no milênio. Vai ter família até de 1000 pessoas. Um jovem vai morrer de morte natural com 100 anos. Agora, como é que Deus vai fazer com esse povo que nasceu no milênio? Que não combateram ninguém lá na guerra do Armagedon. Como é que vai ser isso? Então tem que ter agora a prova final. Qual é a prova final? Atenção, Satanás vai sair do corredor da morte. Depois que finda o milênio, no finalzinho, Deus então vai permitir que solte o bicho. Solte. Para quê, irmãos? Outra vez? Para quê? Mas Deus quer provar quem é fiel. Quem foi fiel ao reino milenar. Aí o que diz aí a palavra do Senhor? Olha o que diz. Acabando-se os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão. Sairá a enganar as nações que estão sobre os 4 cantos da terra. Gog e Magog, cujo número é como a areia do mar, para juntar em batalha. E subiram sobre a largura da terra, e cercaram Arraial dos Santos, e a cidade amada, mas desceu o fogo do céu, e os devorou. E atenção, já estava no inferno o anticristo e a besta, o falso profeta, desculpa. Agora, quem vai fazer companhia os dois? Atenção, versículo 10. E o diabo que os enganava foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde já está a besta e o falso profeta, e de dia e de noite serão atormentados. Igreja, olha para mim agora, olha que fantástico. Atenção, termina o milênio. Quem nasceu? Quem vai ter que ser provado? Muito bem, solta o bicho. Soltou. Jesus fica à parte com a igreja, arrebatado e glorificado. Vamos ver o que vai acontecer lá? Vamos ver quem é fiel? Tudo bem. Quando Satanás é solto, ele vai sair e enganar muitos que beneficiaram no milênio, nos 4 cantos da terra, sobre Gog e Magog. Olha como é que o homem infiel não tinha imposto, só tinha paz, só tinha alegria. Mesmo assim, grande parte foi para o lado de Satanás. Sabe o que vai acontecer? Atenção, uma vez Deus destruiu o mundo com água. E agora? Agora, Ele tira a igreja do cenário da terra. Arrebata os que não foram para o lado de Satanás. Salva. Dá corpo de glória. Retira a igreja do cenário. Junto com aqueles que se salvaram
no milênio, atenção, sabe o que vai acontecer com a terra? Mas o dia do Senhor virá como um ladrão de noite, no qual os céus passarão por um grande estrondo, o primeiro e o segundo céu. Os elementos ardendo se desfarão, a terra e as obras que nela há se queimarão. Se queimarão. Essa palavra traduzida por elemento, no grego, é seichaiô. O que é isso? O que significa o mais básico elemento da natureza? Um átomo e um ínfimo da parcela da matéria. Ou seja, a menor parcela de um átomo nessa terra será queimada, destruída. Isso passará por um grande estrondo. Os elementos ardendo se fundirão em fogo. Diz o profeta Ezequiel que até a mais profunda raiz se queimará. Pronto, acabou. Final. Acabou? Acabou não. A igreja não está ali. A terra foi toda purificada, queimada com fogo. Tudo destruído, tudo bem. Ah, irmãos, o diabo está no inferno, o falso profeta e a besta. Os outros não estão não, ninguém. Ninguém que morreu de Caim para cá está no inferno. Está num lugar chamado Hades, que é um pouco abaixo, mas não tão baixo como o inferno. Eu vou provar onde fica o inferno hoje. Atenção. Agora que vai acontecer uma coisa fantástica. Vocês estão preparados para ouvir? Então escuta que eu vou falar com vocês. Eu me levantarei na primeira ressurreição, se eu morrer e Jesus voltar. É o consolo de todos vocês. Mas cuidado com a segunda ressurreição, porque ela é para a morte. Sabe o que vai acontecer? Todos, mas todos, os ímpios que morreram, desde Caim, até o último que morreu depois do milênio, haverá uma chamada para a prestação de conta. E é bíblico. É bíblico. Vamos ler o que está escrito na palavra do Senhor. Presta atenção. Presta atenção. Capítulo 20, versículo 11. Atenção, irmãos. Todos terão que comparecer diante do grande trono branco. Todos mortos, porque não tem mais vivo. Vivo só a igreja. Atenção. Capítulo 20, versículo 11. E vi um grande trono branco, e o que estava assentado sobre ele, de cuja presença fugira a terra e o céu, e não foi achado lugar para eles. E vi os mortos, grandes e pequenos, em pé diante do trono. Abriram-se uns livros, e abriu-se outro livro, que é o da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. O mar entregou os mortos que nele havia, e a morte e o Hades quer dizer aí inferno, entregaram os mortos que nele havia, e foram julgados cada um segundo as suas obras. A morte e o Hades foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. E todo aquele que não foi achado inscrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Atenção. Todos. Desculpa. Até o seu parente que morreu sem Jesus. Seja quem for da sua família, vai ter que comparecer um a um. E o julgamento é individual. Não importa o tempo. Morreu ontem, sem Jesus. Assassinado ali na esquina. Na última ressurreição vai ter que comparecer. Tudo bem? Jesus vai julgar como um juiz. Tudo bem? Qual o seu nome? Qualquer coisa mera coincidência. Antônio da Silva. Antônio, você sabe por que você está aqui? Sei. Você tem alguma coisa para dizer? Senhor, é o seguinte, eu já fui crente, até falei em línguas, fui até batizado nas águas, até tomei ceia, eu até dizimei e até ofertei, mas eu vacilei.
traí minha esposa. E no mesmo dia que eu traí, um carro bateu e eu morri. Me prostituí, roubei, fiz mau negócio, dei toma em todo mundo, pequei, sujei, fui para o fundo do poço, depois que eu saí da igreja, e não deu tempo para mim retornar. Um carro veio, bateu e eu morri. Antônio, você está consciente disso? Tudo bem. Um dos anjos, por favor, traga o livro das palavras. Antônio, quando você tinha 15 anos, você proferiu um palavrão. Está escrito aqui. É bíblico, irmão, o livro das palavras. Você proferiu uma palavra que feriu a minha santidade. Você amaldiçoou as pessoas. Está escrito aqui, João. Quando você tinha 24 anos, você lembra o que você pronunciava? Tudo bem. Tudo isso, João, ou Antônio, era apagado se você tivesse me aceitado como seu salvador de verdade. Ô Senhor, me dá mais uma chance. Ah, é? É. Traga o livro do corpo. Aí um anjo coloca o livro do corpo, a sua vida está aqui. Você lembra? O que você fez com a sua namorada dentro do carro? Com sua esposa no seu leito, praticando sexo, a inversão de valores, segundo Romanos? Está aqui. Você lembra tudo aquilo que você fez com o templo, que é o seu corpo? Cada um que está aqui não precisa colocar a palavra em minha boca. Analise. O que se pode fazer com o corpo, principalmente numa relação sexual? Grande parte que está lá do outro lado, que são os meus servos, fizeram o que você fez. Mas um dia, eles arrependeram. Eles entregaram as suas vidas, foram na igreja, ajoelharam, o pastor colocou a mão, e eles arrependeram, confessaram e deixaram. E você nunca confessou, rapaz. Eu tomava ceia, problema. Você pode até ter cartão de membro da igreja. Pode ser até pastor, sei o que for. Senhor, eu quero uma chance, mais uma, pelo amor de Deus. Só uma. Ah, é? É. Traga o livro da maldição. Senhor, espera aí, Senhor. Em teu nome eu profetizei. Em teu nome eu curei os enfermos. Em teu nome eu expulsei demônios. Faz isso comigo não, Jesus. Espera aí. Você disse certo, em meu nome. Porque em meu nome é autoridade. E não no seu. E em nome de Jesus, irmãos, tem muita gente torta fazendo milagre. Em nome de Jesus. Porque Ele é precioso, é poderoso. Ó Jesus. Em nome de Jesus, pelo amor de Deus, em teu nome eu fiz tudo isso. Livro da maldição. Está preparado? Fica em pé, Antônio. Em pé, Antônio. Estou. Sua sentença é essa: apartai-vos de mim, maldito, para o fogo eterno. Eu não vos conheço. Dá para arrepiar, eu arrepiei aqui. O Senhor não conhece quem fere a santidade dele. Pode até fazer milagres. Como eu vi um homem expulsando o demônio de outro, e eu conheci a vida dele. Mais suja do que aquele que tinha demônio. Mas ele usou uma palavra em nome de Jesus. E olha, isso é o grande trono branco. Mortos, grandes e pequenos, reis, mendigos, príncipes, todos hão de comparecer diante do grande trono branco. Irmãos, olha para mim, pelo amor de Deus, ir para o inferno. Olha, vocês querem que eu fale com vocês? Vai para o inferno quem não quer, e vai para o céu quem quer.
Você quer ir para o céu? Quero. Eu para o inferno? Eu? Não. Mas você quer receber Jesus? Não. Hoje, não amanhã. Ninguém, Ricardo, quer ir para o inferno. Mas pergunta se quer consertar a vida. Ninguém quer ir para o inferno. Mas o cara vive todo desgraçado no fundo do poço. Só Jesus. Outro dia, um irmão, colega, hoje ele é presbítero da igreja. Ele falou uma coisa interessante. Ele batia na mulher, espancava um filho, ele batia na mulher de 3 dias para não perder o costume. Enfiava a mão nela. Ele não tinha sei quantas entradas na delegacia de mulheres. Irmão, chegava todo em casa, batia nos filhos, sem comida. A casa daquele homem era uma filial do inferno. Um aceitou Jesus, rapaz. Aceitou Jesus, a mulher, parou de bater nos filhos, não bebeu mais, ia na igreja 3 vezes por semana. A mulher dele chegou a perder e falou assim: ou Jesus ou eu. Você entende? Dá para entender um negócio desse? Dá para entender um negócio desse? Olha para você ver. Ninguém quer ir para o inferno. Mas ninguém conserta a vida. Atenção. Irmãos, vocês querem saber uma verdade aqui? Você sabia que o inferno está no centro da terra? Onde está o inferno? O inferno é real. É muito real. Olha onde está o inferno. O inferno está no centro da terra. Provérbios 15, 24. Está escrito assim: para o entendido o caminho da vida é para cima, mas para o tolo é para embaixo, onde está o inferno. Embaixo, onde está o inferno. Olha bem, Jesus desceu às regiões inferiores, inferno. Olha bem, olha bem. Isaías 14, 15 fala que o inferno está no profundo abismo. O inferno está no centro da terra. E atenção, irmãos, olha para mim. Olha, essa posição geográfica do inferno, eu tenho aqui no mínimo uns 20 versículos bíblicos que provam que o inferno está embaixo. Olha, o que há no interior da terra? Fogo e enxofre. Quando o vulcão Santa Helen entrou em erupção, jogou 150 mil toneladas de gás sulfuroso, ou seja, um enxofre, e lavas para fora. Um repórter escreveu o seguinte: o inferno veio para fora. A crosta da terra tem 50 milhas até chegar ao fogo. Ou seja, se você multiplicar 50 vezes uma milha é o quê? 1.600 metros. Você vai encontrar a 80 quilômetros de profundidade fogo. Se cavar 80 quilômetros, é fogo. É fogo. É fogo. Cientistas descobriram recentemente, na escuridão das profundezas do oceano, uma rachadura onde o fogo escapa. E em torno dessa rachadura, esse cientista russo encontrou vermes. Vermes. Olha, irmãos, vermes. Vermes enormes. Não existe em lugar nenhum na terra. O nome desse verme é gusano. Onde há carne podre. Sabe o que diz a palavra de Deus? Jesus falou que no inferno o bicho não morre e nem também o verme morre, porque o verme chamado gusano alimenta de carne podre. Cientistas descobriram recentemente que a terra é mais quente que na superfície do sol. Temperatura de 12.000 graus acima de zero. Atenção, o inferno é o lugar de tormento, fornalha acesa, fogo eterno, haverá choro dente. Atenção, atenção, como é que vai ser a visão do Antônio lá no inferno? Aquele Antônio que eu coloquei aqui como ilustração, a visão, ele vai enxergar somente escuridão, porque a Bíblia diz que lá é negruras, somente trevas. O rosto dele, o rosto de uma pessoa do inferno será espantoso, rosto flamejante, segundo Isaías 13:8. O fogo do
inferno é um fogo escuro, segundo Jó 10:22, terra de morte, sem ordem, fogo escuro de Jó, audição. O que um elemento vai ouvir no inferno? 24 horas, uivos, prantos e ranger de dente, olfato, mau cheiro. Isaías 34:13, a sede, a língua a pegar-se ao céu da boca, e o tato, o sofrimento físico. Olha que coisa terrível. Que coisa terrível. É um inferno. E atenção, é um fogo inteligente, porque ele queima e conserva. Sabe por quê? Porque lá as pessoas serão salgadas com fogo. Não adianta que está morrer, acabou. É 24 horas por dia de sofrimento eterno. O inferno é real. E para terminar essa conferência, vamos à Bíblia? Vamos à Bíblia? Para terminar essa conferência, vamos à Bíblia? Atenção. Atenção. Capítulo, redobra a sua atenção agora, que nós vamos terminar. Capítulo 21 do livro do Apocalipse. Agora, vamos deixar o inferno, lá no inferno, e vamos partir para o lugar onde nós vamos estar? Amém? Vamos? Diga amém. Para terminar com chave de ouro. Capítulo 21. E viu o novo céu e a nova terra, porque já se foram o primeiro céu e a primeira terra, e o mar já não existe. E vi a santa cidade, a nova Jerusalém, atenção, que descia do céu, da parte de Deus, adereçada como a noiva ataviada para o seu noivo. E vi uma grande voz vindo do trono que dizia: eis que o tabernáculo de Deus está com os homens, pois com eles habitará, e eles serão o seu povo, e Deus mesmo estará com eles. E ele enxugará dos seus olhos todas as lágrimas, e não haverá mais morte, não haverá mais pranto, não haverá mais lamento, não haverá mais dor, porque as primeiras coisas são passadas. E o que estava sentado sobre o trono diz: eis que faço nova todas as coisas. E acrescentou: escreve essas palavras que são fiéis e verdadeiras. O versículo 9 diz assim, atenção, olha o versículo 9. E veio um dos 7 anjos que tinha 7 taças cheias das 7 últimas pragas, falou comigo: vem, mostrar-te-ei a esposa, a noiva, a esposa do Cordeiro. E levou-me em espírito a um grande e alto monte, e me mostrou a santa cidade, a cidade de Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus. E tendo o Shequinar da glória de Deus, e o seu brilho era semelhante a uma pedra preciosa, como se fosse jaspe cristalino. E tinha um grande e alto muro, e 12 portas, e nas portas anjos, nomes escritos sobre elas, que são o nome das 12 tribos dos filhos de Israel. Ao oriente havia 3 portas, ao norte 3 portas, ao sul 3 portas, ao ocidente 3 portas. O muro da cidade tinha 12 fundamentos, e neles estavam os nomes dos 12 apóstolos do Cordeiro. E o que falava comigo tinha uma medida, uma cana de ouro para medir a cidade e suas portas e seu muro. A cidade era quadrangular, e o seu comprimento era igual à sua largura. E mediu a cidade com a cana, e tinha ela 12.000 estádios, e seu comprimento, largura e altura era iguais. A cidade era quadrangular, 12.000 estádios de largura, 12.000 estádios de altura, e 12.000 estádios de comprimento. Largura, altura. Você tem que ir na milha romana. Então, cada estádio numa milha romana dá 185 metros, 2.220 quilômetros de linha reta. Daqui em Fortaleza. 2.000 quilômetros, 2.220 quilômetros de largura. E 2.200 quilômetros de altura. Se você for um bom matemático e pegar a medida cúbica dessa cidade, você vai achar 10 bilhões, 941 milhão e 48 mil quilômetros. Sabe o que quer dizer isso? Que nós vamos ter 8 milhões de ruas na medida de 2.220 metros. Isto quer dizer, queridos, que Jesus tinha razão. Eu vou preparar lugar, porque na casa do Pai tem muitas moradas. E onde eu estiver, todos vocês vão estar comigo.
see the Lord.